Muito boa noite, caros amigos da TV Sol. A partir de hoje nós teremos um encontro marcado com a política, os assuntos pertinentes à política aqui no Farol Político. E vai ser muito bom ter você como nosso telespectador. No programa de estreia, dizer aos nossos amigos que estão em casa vendo a TV Sol que primeiramente é um desafio estar aqui. Saímos do rádio, estamos na televisão e sempre vai ser um aprendizado cada dia. Mas digo que vai ser muito bom estar com você. No primeiro programa, nós teremos os representantes do Legislativo Patoense na Assembleia Legislativa da Paraíba. Nós vamos conversar com o deputado estadual Dinaldo Filho, do PSDB, e vamos conversar também com o deputado Nabor Vanderlei Filho, do PMDB. Os dois estarão no nosso programa e você terá a oportunidade de acompanhar e ver o que cada um vai dizer a respeito do seu trabalho legislativo. Então seja muito bem-vindo na sua TV Sol, Farol Político, comigo, Isaías Nóbrega. No programa de estreia, os representantes da cidade de Patos na Assembleia Legislativa. E aqui do meu lado, o deputado estadual Nabor Vanderlei, do PMDB. Deputado Nabor Vanderlei, seja bem-vindo ao Farol Político, onde a partir de hoje nós teremos esse espaço para avaliar, discutir e tratarmos de política aqui na TV Sol. É um prazer estarmos aqui, Isaías, e desde já também parabenizando a TV Sol pelo trabalho aguerrido que tem feito para que pudesse entrar no ar e chegar a todos os lares das famílias patoenses. E isso para a nossa cidade, para todos nós é importante, porque é mais um canal de comunicação que a nossa cidade ganha e com certeza vem para contribuir com a nossa cidade. Estamos aqui felizes com essa participação, com essa entrevista e à disposição de vocês. Sair do executivo para o legislativo, alguma diferença? Grande, imensa diferença. No executivo você tem o poder de executar, você chega, você resolve, você toma as decisões e executa realmente de uma forma mais rápida. O legislativo é diferente e lá nós estamos legislando, lá é mais a questão da palavra, dos pronunciamentos, dos projetos de leis que estamos apresentando para melhorar a vida do povo da Paraíba, para que a gente possa dar mais condições das pessoas terem uma vida melhor. E a gente tem procurado levar o mandato dessa forma, trabalhando, legislando e contribuindo com o crescimento do nosso Estado. Agora, totalmente diferente. Quem vai primeiro para o Legislativo não sente tanto. Agora, quem sai do Executivo para o Legislativo vê realmente a diferença que existe. Sendo um deputado da base aliada do governo, deputado Nabor Vanderlei, qual a relação que o senhor tem com o governo? Como é que o senhor recebe as matérias do governo? Eu queria que o senhor pudesse expor isso para os nossos telespectadores aqui no nosso Farol Político. Olha, nós temos contribuído com o governo, somos da base do governo, mas não significa que somos submissos ao governo. Tanto que muitas vezes alguns vetos que chegam à Assembleia do Governo, de projetos de leis apresentados na Casa, nós temos a liberdade de contrariar a própria orientação do líder, porque vemos que é um projeto importante para o Estado da Paraíba. Então a gente tem essa posição, estamos lá contribuindo com o governo Ricardo Coutinho para que ele possa realmente fazer mais pela Paraíba. O governador foi reeleito com uma vitória muito expressiva, porque a população confiou e confia no seu trabalho, e a Assembleia está ajudando a isso. Os bons projetos que chegam na Assembleia a gente discute e a gente aprova para que o governador realmente possa fazer mais, principalmente no momento que o país está vivendo de crise, de dificuldade financeira. Então é importante que a Assembleia dê o respaldo aos projetos que chegam para que o governador realmente mantenha o ritmo de trabalho que ele implantou na Paraíba desde que assumiu e está dando continuidade agora no segundo governo. O senhor, além de representar Patos, evidentemente o senhor representa alguns municípios paraibanos, Reduto, onde o senhor foi votado, e nesse envolvimento direto entre legislativo, ao qual o senhor representa esses municípios, e o ano 2015 foi um ano de dificuldades para as prefeituras, para os prefeitos. É claro que eles cobram não diretamente ao governador, mas cobram ao senhor. Como é que o senhor tem feito isso, intermediando essa cobrança dos gestores municipais com o governo do Estado? Você falou a coisa certa, aí nós estamos num ano atípico, um ano de muita dificuldade, um ano de crise, um ano de seca, um ano de crise política, podemos dizer assim, dentro do nosso país. Além da crise financeira, tem a crise política, que eu acho que é maior até do que a crise financeira.
Então a gente está tendo a sensibilidade de conversar com os prefeitos, com as lideranças que também estão sofrendo com essa mesma falta de recursos e priorizando esse ano a questão do abastecimento da água, a questão de fazer com que a água chegue a todos os recantos. Nós criamos e participamos desse ano da Frente Parlamentar da Água, onde visitamos todo o estado discutindo a questão hídrica do nosso estado, fazendo um relatório, encaminhando ao Ministério da Integração, ao governo do estado para que as medidas fossem tomadas. Então, nesse ano de dificuldade realmente, a gente tem procurado, claro, encaminhar os pleitos dos prefeitos junto ao governo do estado, mas priorizando justamente a questão hídrica. Agora mesmo o governador deve estar dentro de poucos dias dando a ordem de serviço da adutora, que vai levar água para a Mãe d'Água, passando por Santa Maria Gorete, estará até o final do mês assinando a ordem de serviço da adutora lá do município de Emas, que vai levar água do açude Cachoeiro dos Cegos para Emas, e a questão de perfuração de poços, de abastecimento, de adutoras. Então a Assembleia tem dado um suporte realmente para que o governo possa implementar isso, e diga-se de passagem, isso com muita dificuldade, porque semana passada mesmo tivemos uma reunião com o secretário de Recursos Hídricos cobrando essa questão hídrica do nosso estado, e vimos que dos 53 milhões que a presidente Dilma autorizou liberar nesse período emergencial para Paraíba, até semana passada só tem chegado 4 milhões de reais. Então o restante do dinheiro até agora não apareceu. É uma preocupação muito grande. Nós estamos vendo, por exemplo, municípios agora que o governo federal está cortando carros-pipas. Essa semana estava com o prefeito de Maturé, chegou a ordem que o carro-pipa só vai ficar para a zona rural. A zona urbana o prefeito tem que se virar. O município do Junco tinha 9 carros-pipas, ficaram em 3. Então isso preocupa todos nós, e acho que esse ano o nosso debate na Assembleia foi pautado principalmente para a questão hídrica, para a preocupação em fazer com que a água chegue a todos os recantos, que chegue alimento para os animais, e que a gente possa, confiando em Deus, para o ano ter um bom inverno e regularizarmos a situação do nosso estado. Hoje o senhor está na situação, na condição de deputado estadual, o senhor esteve como prefeito, algumas obras iniciadas pelo governo do estado, inclusive na sua gestão, e depois tocadas posteriormente, mas que ainda não estão concluídas. Como o senhor tem feito para cobrar o governador Ricardo Couto a conclusão dessas obras na cidade de Patos? Olha, o governador tem procurado concluir essas obras. Você veja que a ponte do Jatobá já foi concluída, já foi entregue. Nós temos uma obra de drenagem ali no Santo Antônio que já foi concluída, já foi entregue. Temos a questão do centro de oncologia, que o prédio está praticamente pronto. Agora a questão é a luta para que se possa manter, para que se possa equipar e que se possa ter o recurso para o custeio, que é um custo de aproximadamente 4 milhões de reais por mês para a manutenção desse hospital. Ainda essa semana nós estivemos participando de um evento, da abertura de uma conferência HIV, AIDS e também a parte de hepatite viral lá em João Pessoa, e o ministro da Saúde estava presente, e o governador conversava com o ministro cobrando exclusivamente recursos para o custeio do centro de oncologia aqui do município de Patos, que não adianta abrir se não vai funcionar bem. E com a crise que passa no nosso país, nós estamos vendo, Isaías, que a saúde está praticamente quebrada, o governo federal está atrasando os repasses, os programas estão praticamente parados. Então essa dificuldade está chegando às obras em parceria com o Estado, está chegando nas obras em parceria com o município, porque o dinheiro sumiu praticamente. Então precisa se tomar uma medida, e eu não vejo nesse momento uma medida que possa ser tomada a nível federal para tentar fazer com que o governo possa voltar a respirar sem aparelho, podemos dizer assim, que não seja a criação da CPMF, que é uma forma de se injetar dinheiro no governo para que se possa recuperar realmente as finanças públicas e o país voltar a crescer. O que não pode é continuarmos como está, sem dinheiro, numa recessão imensa, o desemprego aumentando e as pessoas voltando a uma classe social que saíram depois de muita luta, e se não se tomar uma medida vão voltar realmente a uma situação de mais pobreza ainda. O senhor tem apresentado alguns projetos, alguns evidentemente que foram bem assimilados e bem recebidos pela população, e de repente um outro talvez não tenha sido bem recebido, tenha motivado certos questionamentos sobre os projetos que o senhor apresentou, e depois uma avaliação desse recente.
no qual o senhor minimiza os gestores quando provocados por Ministério Público, com Justiça. Queria que o senhor explicasse para os nossos telespectadores aqui da TV Sol, do Farol Político, sobre o pensamento e a apresentação desses projetos, inclusive votados, e agora, evidentemente, um que precisa ser sancionado pelo governo do Estado. Se tem uma coisa que eu não abro mão como deputado estadual, é o direito de legislar, de estar lá defendendo o que eu penso, defendendo o que eu acho que é importante para o Estado, procurando principalmente fazer projetos de leis voltados para melhorar a vida daqueles que mais precisam, por exemplo, como o projeto de lei que apresentamos, garantindo vagas, matrícula nas escolas para as crianças que as mães são vítimas de violência e que têm que mudar sua residência, para que os filhos não sejam prejudicados. Projeto de lei que está lá para ser analisado, talvez na próxima semana, que garante 10% das vagas das empresas terceirizadas no Estado para as mães vítimas de violência, porque na hora que ela é vítima de violência, tem que cuidar da sua vida, Isaías, ela passa por uma situação difícil e ela precisa ter um apoio para recomeçar a sua vida. Projeto de leis que apresentamos, por exemplo, garantindo cadeiras de rodas nos locais de grande movimentação para aquelas pessoas que têm problemas de necessidades especiais. Projeto de lei que já foi sancionado pelo governador, que cria o pacto de humanização do parto, para que as mães, quando procurarem uma maternidade, elas possam conversar com os médicos sobre a melhor maneira de ter o seu parto, poder levar um acompanhante para a sala de parto, poder, por exemplo, exigir que seja dado algum analgésico para que não sinta tanta dor num parto normal, para que se possa discutir com a equipe médica o melhor parto, a melhor forma de parto, se é o normal ou se é o parto cesárea, enfim. Com isso a gente abre o espaço para que, dentro dessa humanização, desse diálogo com a classe médica, a gente possa não só preservar a vida da criança que está para nascer, como também a vida da mãe, que muitas vezes é colocada em risco, porque chega na maternidade já sentindo dor, o médico manda ela voltar para casa, até que entra no trabalho de parto, e muitas vezes, quando chega, já tem passado o seu período, pondo em risco a sua vida e a vida do seu filho. Então, foi um projeto importantíssimo que está aí e que muitas vezes a imprensa prefere divulgar as coisas ruins do que divulgar os bons projetos que são feitos. Como também temos projetos polêmicos, como você falou, que está lá para ser discutido na Assembleia, que nós apresentamos há poucos dias, que é justamente, Isaías, uma preocupação de desjudicializar alguns processos pequenos. Não é para quem comete, por exemplo, crime de improbidade administrativa, de desvio de recursos, de fraude em licitação, mas apresentamos um projeto de lei para os pequenos delitos que possam gerar improbidade, muitas vezes por uma imperícia, por uma imprudência ou por negligência de um servidor público, de um agente público, e isso vai gerar uma demanda judicial numa justiça que só esse ano a justiça brasileira recebeu mais de 10 milhões de processos e a Paraíba, até agora, esse mês de novembro, 680 mil novos processos entraram esse ano na justiça da Paraíba. Então o nosso projeto é, por exemplo, um servidor público que ele deixe de tomar uma medida lá e que gera um prejuízo ao Estado, por exemplo, até 150 ofícios, que é o que nós queremos, que dá em torno de 5, 6 mil reais. Então, se essa imperícia dele for motivo de se gerar uma improbidade administrativa por conta do dano causado ao Estado, o nosso projeto de lei, ele garante que, antes de ser entrado com ação de improbidade na Justiça, se possa ser aplicado um TAC para que ele devolva aquele dano que ele causou ao Estado. Isso passando pelo Ministério Público, assinado perante o Ministério Público, que dependendo do caso vai analisar se tem como se fazer o TAC ou se, dependendo da gravidade, tem que ter uma ação de improbidade mesmo, mas uma forma de você não ter mais uma ação na Justiça, numa Justiça que já está sobrecarregada de processos e que, com certeza, quanto mais processos entrarem, mais o cidadão que está lá aguardando a decisão judicial vai sofrer. Então, não existe nada que vá de encontro à lei de improbidade, que é uma lei federal, mas sim uma forma dos pequenos casos de danos causados se possa ser feito um TAC e evitar uma ação judicial. Ganha o cidadão, ganha o judiciário, que é um processamento que já é um custo muito alto e muitas vezes mais caro até do que o dano, e ganha o próprio Estado, que vai ter aqueles recursos que foram lesados do Estado sendo devolvidos de uma forma mais rápida. Porque existem processos desses que duram mais de 10 anos. E quando chega lá na frente, que o Estado ganha,
que vai executar, o cidadão talvez não tenha mais nem como pagar. Então, a ideia é que se possa agir mais rápido e o dano ser resolvido de uma forma mais rápida. Com relação a esse projeto, quando se diz legislando em causa própria, o que o senhor diz? Qual a causa própria que eu estou legislando? Há é claro, uma discussão em torno do assunto, quando o projeto veio à tona através da imprensa, né, evidentemente. Eu acho que foi mal interpretado pela jornalista. Inclusive eu conversei com ela, perguntei se ela tinha lido o processo, ou o projeto, se ela tinha realmente analisado o projeto, que eu acho que ela fez só pelo capítulo do projeto, e ela não leu o projeto. Não tem nada em causa própria, nada em causa própria. São os pequenos casos que possam acontecer por imperícia, por imprudência ou por negligência do agente público e que seja com valores até 150 ofícios, que hoje dá em torno de 5.500, 6.000 reais. Não tem nada de legislar em causa própria. Eu acho que ela foi muito infeliz porque ela preparou a matéria e não teve a preocupação de ouvir o outro lado, de nos ouvir para que a gente pudesse fazer uma análise do projeto. Mas a gente respeita a matéria como foi feita, conversamos com ela, explicamos tudo e creio que foi tudo entendido da melhor maneira possível. E outra coisa, eu não sou o dono da verdade, mas como eu falei, eu não abro mão do direito de legislar e defender o que eu penso e o que eu acho. O projeto foi dado entrada na Assembleia, tive a preocupação dessa semana visitar o Procurador-Geral do Estado, que fez uma reunião com vários promotores, deixamos o projeto lá para ver se tem alguma inconstitucionalidade e, antes disso, o projeto é apresentado, mas passa por uma comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa, feita por vários deputados e por uma equipe de assessoria muito boa. E, claro, não tendo nenhum vício de inconstitucionalidade, vai para o plenário para que os deputados possam aprovar e depois é para o governo do Estado que passa por uma outra análise antes da sua sanção. Saindo dessa questão direta do Legislativo, Nabor, você foi prefeito de Patos por 2 vezes, 2 mandatos. Eu queria que o senhor pudesse avaliar o momento administrativo da prefeita Francisca Mota. Olha, eu tenho acompanhado o trabalho de Francisca, claro, não tão de dentro, porque acho que a interferência nossa talvez prejudique. Francisca tem capacidade com sua equipe de administrar bem como vem administrando, Isaías. E um momento difícil porque passa os municípios desde que Francisca assumiu. Teve que tomar medidas duras, por exemplo, com demissão de pessoas que eram contratadas, só de uma lapada foram mais de 1.200 servidores. A crise financeira porque passa o país, com várias obras aí sendo tocadas a marcha lenta, porque o governo federal não tem liberado os recursos e a gente sabe que as obras em convênio com o governo federal, apenas a responsabilidade do município são 5% do valor da obra, 95% é com verba federal, mas tem procurado trabalhar, tem procurado organizar a cidade, dedicada demais. Eu vejo Francisca trabalhando de manhã, de tarde, de noite, cobrando da sua equipe, visitando obras, ela mesma vai para frente para que dá o toque dela, para que seja tudo feito da melhor maneira possível. E as dificuldades realmente existem em todos os setores, mas creio que a cidade está em boas mãos, a cidade está limpa, a cidade está bonita, está organizada, os salários dos servidores estão em dia, quando muitos municípios já estão atrasando salários, recursos ainda para fazer algumas obras com recursos próprios do município. Então a gente está vendo que, apesar das dificuldades, apesar da crise financeira que assola os municípios brasileiros, principalmente em setores importantes como saúde, a gente está vendo uma prefeita dedicada, preocupada e a cidade crescendo, avançando da mesma forma, porque tem uma gestora responsável. Eu comparo muito a questão de Francisco com o governo do Estado, com o zelo com o recurso público, porque no período de hoje, ou você se administra realmente, ou você faz uma gestão séria, ou você não consegue fazer nada pela sua cidade e pelo seu povo. E Francisca, de uma forma rigorosa, tem cuidado dos recursos públicos e tem sobrado dinheiro para que ela possa fazer algumas obras com recursos próprios e ainda ter o dinheiro para a contrapartida das obras, porque senão os recursos federais aí é que não vem mesmo. 2016 é ano eleitoral. Como é que o seu partido vai se comportar na eleição municipal? A candidata à reeleição é a prefeita Francisca Mota. Como é que o partido vai discutir também a condição de vice? Olha, a candidata é a prefeita Francisca Mota. Pelo trabalho que ela vem fazendo, precisa realmente de mais 4 anos para concluir as obras que ela iniciou e que estão em andamento.
e muito mais que ela tem para fazer pela cidade. Então, não vejo por que Francisca não ser candidata. Questão de vice, nós temos aí um leque de partidos que são aliados, que fazem parte do governo, aliados agora nessa ampliação que foi feita com o apoio do PMDB, o governo Ricardo Coutinho. Acho que nós temos um leque de aliança grande e vamos trabalhar e procurar conduzir essas conversas dentro desse bloco de aliança de partidos progressistas e que tem uma responsabilidade muito grande com o trabalho. E na hora certa nós vamos discutir. Nós já temos aí o vice-prefeito, o Lenildo, que é do PT. E o PT já faz parte da base do governo. Então ver o PSB, ver outros partidos, creio que aí de uma forma transparente, de uma forma aberta, sentarmos todos os partidos, eu falo isso, sentarmos, porque sou presidente do PMDB, mas para que a gente possa sentar e começar a dialogar com os partidos a questão da composição da chapa, fazendo avaliações, discutindo programa de governo, discutindo propostas e procurando realmente trabalhar com esses partidos, formando uma chapa e irmos para a eleição com muito pé no chão, com muita responsabilidade, mostrando o que já foi feito pela cidade, mostrando como está a nossa cidade hoje, mas também discutindo com a população e apresentando um plano de governo sério que possa ser cumprido para os próximos 4 anos, para que a nossa cidade realmente continue crescendo cada vez mais. Deputado Nabor Vanderlei, eu quero agradecer pela presença nesse programa de estreia do Farol Político e dizer que foi um prazer recebê-lo. Eu que agradeço, Zé, agradeço a você, agradeço a todos que fazem a TV Sol, parabenizar mais uma vez a Jane e a toda a equipe pela garra, pela determinação e pela coragem de trazer um empreendimento tão importante desse para a nossa cidade e para a nossa região, e dizer que nós estamos à disposição de vocês, à disposição do povo da Paraíba, lá na Assembleia Legislativa, procurando cumprir com o nosso papel, procurando honrar a confiança que o povo da Paraíba nos deu para sermos seus representantes na Assembleia Legislativa e procurando apresentar projetos que visem o bem do povo da Paraíba. À sua disposição, à disposição de todos os paraibanos. Espero que a gente possa continuar com esse trabalho e que Deus abençoe a todos nós, e aproveito a oportunidade para desejar já um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo a todos. O seu Farol Político conversou com o deputado estadual Nabor Vanderlei, do PMDB. Daqui a pouquinho nós estaremos de volta com o Farol Político. Um recado rápido e voltamos em seguida. Nesse programa de estreia, voltamos agora no segundo bloco, conversando com o deputado estadual Dinaldo Vanderlei Filho, Dinaldinho. Ele que é do PSDB. Deputado, seja bem-vindo ao programa Farol Político aqui pela nossa TV Sol. Eu que agradeço o espaço, estou engrandecido como patuense encontrar uma estrutura dessa aqui em Patos, na qual me orgulho muito em ser filho patuense e encontrar Patos crescendo da forma que está no quesito comunicação. Então me sinto lisonjeado de estar aqui presente e honrado de estar nessa casa que tanto faz o engrandecimento e a imagem da nossa Patos. Da mesma forma que fizemos com o deputado estadual Nabor Vanderlei, faço com o senhor, perguntando sobre o mandato parlamentar que o senhor está como deputado estadual. Como é ser deputado estadual pela primeira vez? Muita gente diz assim como marinheiro. Como é que o senhor avalia? Marinheiro de primeira viagem, é claro. Claro. Na verdade, eu sempre tenho uma preparação acadêmica de médico, na qual eu sempre exerci com muito orgulho, com muita vontade. Eu sempre gosto de dizer que estou deputado estadual, eu não sou deputado estadual, eu tenho apenas 4 anos para honrar esse mandato que foi dado pelo povo paraibano, principalmente o povo de Patos, e tento fazer isso com o maior orgulho possível. Eu tenho um orgulho de ser deputado. Hoje eu sei que há uma dificuldade grande na política, adentrar na casa das pessoas, pela forma como os políticos brasileiros têm levado a política, mas ainda é uma profissão honrada, é uma profissão que pode fazer dignidade à sociedade patuense, à sociedade paraibana e brasileira, e tento honrar, tento fazer o diferencial como político, para que a população possa entender que a política ainda é a arte de ajudar as pessoas que mais precisam. Então faço isso com muita honra, com muita altivez, e procuro fazer sempre o meu melhor, estudar sempre, para que a gente possa representar bem Patos. Diferente, evidentemente, do nosso primeiro entrevistado, o senhor é um deputado de oposição. Claro. O que o senhor tem feito na Assembleia? O que o senhor vê
do governo Ricardo Coutinho? Na verdade, eu sou oposição a tudo, né? Eu sou oposição municipal, oposição estadual, federal e também sou oposição na casa porque não votei no presidente Adriano Galdino. Mas eu nunca me escondi atrás de ser oposição. Eu sempre escutei os deputados dizer, eu sou oposição, eu não posso resolver, eu não posso fazer, eu não posso realizar. Ao contrário, eu sempre procurei pegar esse mandato e transformar ele da melhor forma possível. Ao exemplo da sede da UEPB, lá no antigo Capitão Manuel Gomes, que hoje a UEPB tem sua sede, ao exemplo das energias renováveis, na qual a gente tem um trabalho pulsante, e também na frente parlamentar das energias renováveis em Santa Luzia, Patos, Curemas e Malta. Nós também estamos no trabalho da frente parlamentar dos transportes, demos entrada na CPI do Empreender, que ainda está para analisar e provavelmente deve funcionar agora no primeiro semestre de 2016. Então, estou como líder do bloco partidário, apesar de ser marinheiro de primeira viagem de deputado, eu recebi a honra de ser o líder do bloco parlamentar de oposição. O que é que significa isso? Sou eu que indico aos deputados quem vai ficar na CCJ, nas comissões, quem vai fazer parte das CPIs, e com muita honra, todos os deputados de oposição, na verdade 14 deputados, me deu essa honra de representá-los. Se me deram é porque há essa confiança e eles acreditam na responsabilidade do deputado Dinaldinho para representar bem. Então, acredito que o mandato ele não pode se esconder apenas por ser oposição. E, com certeza, você perguntou sobre Ricardo Coutinho, as minhas diferenças são administrativas, mas eu torço para que o mandato do governador ele seja exercido de forma exemplar. Eu não torço contra o governo, eu torço que o governo realize. E é importante as críticas. As críticas são nesse ponto. Então, eu sempre procurei fazer uma oposição com responsabilidade. Hoje o senhor é adversário do governo, mas foi aliado do governador em algum momento. Claro. O que mudou tanto? O que mudou, assim, quando nós votamos em Ricardo em 2010, e naquele momento, se fosse votar pela ideia que tínhamos de mudança, que a Paraíba precisava de oxigênio novo, precisava desse salto, que na verdade era até a propaganda na época, era um salto que iríamos dar na Paraíba, acreditamos muito em Ricardo Coutinho. E se você olhar, essa aliança foi benéfica para Patos. Se você puxar as obras do governo de Ricardo Coutinho na cidade de Patos, todas elas iniciaram na batuta da nossa aliança administrativa, o Hospital Oncológico, a ponte do Jatobá e assim por diante. Depois que houve esse rompimento de aliança, até porque não concordávamos como estava sendo administrado o regional, por exemplo, existiam obras que estavam paralisadas, existiam desvios de condutas de alguns secretários, ao exemplo do diretor na época da educação aqui na cidade de Patos, que depois foi demitido, né, do próprio Estado, as dificuldades que tínhamos aqui em Patos com relação ao governo, isso fez com que houvesse o rompimento. E claro, existia uma aliança prévia com o senador Cássio Cunha Lima que não poderíamos fazer. Hoje, o governo parou em Patos. Você não tem obras novas em Patos. Depois dessa aliança com o governador, você não tem novas ideias. Na verdade, é uma briga por cargos políticos. Então, o governador sabe do meu respeito por ele, e acredito que a Paraíba e Patos pode trabalhar muito mais, e não a prefeitura se esconder através do governo. Nós temos aqui 2 UPAs paralisadas. Então, através de uma aliança, é pressionado o governo, que o governo é obrigado a receber uma UPA para tomar conta que quando ele não consegue manter o regional. Então, assim, essas alianças não podem vir a caráter eleitoreiro. Você tem que fazer uma aliança verdadeira e administrativa. Tivemos isso com o Ricardo, e não nego. Foi importante para Patos, foi importante para Paraíba, mas que hoje eu vejo que os aliados do próprio governador faz com que desmereça essa vontade popular inicial que tivemos em 2010 na configuração dessa aliança com o Ricardo. O que o governo do Estado peca para os paraibanos? O que seria tão deficitário? A saúde, o senhor é médico. Claro. Na verdade, seria o ponto mais forte desse déficit? Na verdade, o Estado ele tem errado muito. Tá entendendo? Eu não falo isso de forma eleitoreira, eu gostaria de deixar isso bem claro. Mas é impossível você fechar os olhos pela violência aqui na Paraíba. É impossível. Patos é a 43ª cidade mais violenta. Nós estamos enfrentando um problema de violência que é crônico. A João Pessoa é a 4ª cidade no país.
é a segunda aqui no Nordeste. Nós temos um índice de arrombamentos de caixas eletrônicos. Ultimamente, agora em Serra Negra, houve uma explosão a um carro forte, onde os agentes praticamente foram humilhados com armas de grosso calibre, com aquela intenção de assalto. E eu vejo a Paraíba sem nenhum plano. Foi retirada a Manzoá. Qual é o plano de segurança que tem a Paraíba? Aí vamos... Segurança, Naldinho, está ruim no Brasil todo. Mas a Paraíba está pior. A Paraíba é a antepenúltima, pior no Brasil. A gente podia ficar na metade, melhorar um pouco a segurança, mas não, ficamos estacionados. Aí vamos para a educação. Na educação, a UEPB está em greve. São mais de 6 meses de ensino deficitário para esses estudantes da UEPB, onde a gente não tem uma educação de qualidade. Foi fechado colégios e os colégios estão abandonados, são autarquias que poderiam estar prestando serviço. E não houve um aumento das vagas para os estudantes do Estado. Aí vamos esquecer a educação, vamos para a saúde. Como é que está o regional de Patos? Como é que está o regional de Piancó, Itaporanga, Pombal, Souza? Ah, Naldinho, mas a saúde está ruim no Brasil todo. Tá, eu sei que está ruim, mas não pode ficar tão ruim como está. Agora, existem também coisas que podem ser louváveis do próprio governo. Ao exemplo das BRs que foram inauguradas. São uma forma de desenvolvimento. As rodovias estaduais. Eu quero mais, eu quero até mais rodovias, mas que também não esqueça a saúde, a educação e a segurança, que são pontos essenciais para a Paraíba. Então, assim, as críticas que faço é de forma produtiva. Se o governo retirasse o secretário, que já foi solicitado por 6 deputados estaduais, foi solicitado pelo pessoal dos direitos humanos, foi solicitado até por outros poderes a retirada do secretário. A renúncia porque não existe a competência de administrar a segurança pública na Paraíba. Então, assim, fechar os olhos para isso não pode ser de forma como dizem. Porque é só período de eleição. Nós estamos no período administrativo, não estamos no período de eleição. Não interessa essa briga de governo com deputados, mas que ele possa trabalhar e produzir mais para a Paraíba, é isso que eu desejo. Nessa deficiência da questão de segurança, o senhor, até pouco tempo atrás, tocou na figura do secretário Cláudio Lima. Claro. A deficiência e o problema estaria na pessoa ou na estrutura do Estado? Não, na verdade, a gente não pode botar toda a culpa para o secretário, seria uma leviandade muito grande. Mas, assim, o secretário, ele está na figura-chefe. Ele pode fazer modificações que pode modificar em determinados locais a questão da segurança pública. Mas o que você tem? Você verifica que há uma maquiagem na parte de segurança pública, onde até esse ano foi investido na Paraíba quase 0 de investimento para a Polícia Militar, mas foi gasto quase 10 milhões em propaganda. Então, quer dizer, isso é o quê? Isso é uma maquiagem. É você colocar a segurança pública em segundo plano, onde você não tem a valorização. Você tem agora os policiais licenciados que querem produzir para a Paraíba, que querem entrar na Paraíba para poder trabalhar. Não pode entrar porque a lei, o próprio governo não quer que essas pessoas venham trabalhar novamente para o governo. Tivemos os concursados que fizeram curso de formações, que fizeram tudo isso e estão entrando de forma escalonada. Todo mês entra 20, entra 30 e precisamos de mais policiais. Eu acredito que falta um plano de segurança que a população possa se sentir segura. Como é que está a fronteira da Paraíba? Desguarnecida. Então eu vejo que existe um problema de segurança pública no Brasil, existe. Mas você vai lá no Rio de Janeiro, todo dia tem alguém subindo naqueles morros, fazendo o PP, trabalhando, trabalho de inteligência, com carro blindado. A Paraíba teve um helicóptero no período eleitoral andando nas cidades da Paraíba. E hoje, como é que está? É essa reflexão que fazemos para o governo, para o secretário, na qual faz o vídeo de mercador. Então, eu acredito que já deu o período dele trazer a segurança para a Paraíba que ele não apresenta. O senhor sofre com aquela questão da coerência política? O senhor está na situação, é fácil criticar. Quando Claro. o senhor é amigo do governo, tem a obrigação de elogiar. Como é que o senhor lida com isso? Na verdade, se você puxar até mesmo as declarações, quando eu era aliado de Ricardo, sempre coloquei o posicionamento. Eu sempre fui contra a forma que o regional se comportava naquele momento. Inclusive, quando teve aquela greve dos médicos, seguramos heroicamente doutor Eliseu, doutor Clauber, a gente segurou praticamente aquele hospital durante muito tempo para que o hospital não fechasse.
Quando o Ministério Público, juntamente com o CRM, veio para cá, fomos nós que fomos se reunir com os médicos para tentar encontrar uma solução para aquilo. Mas já falávamos ativamente que a saúde não ia bem nas 3 esferas, nem municipal, nem estadual e nem federal. Inclusive, se vocês não recordam, mas eu saí do regional no dia 5 de dezembro. No dia 5 de dezembro, antes mesmo do rompimento do governador Ricardo com o senador Cássio. Por quê? Porque não acreditava na saúde que estava sendo implantada naquele momento. Então, assim, eu vejo que a gente não pode jogar todas as coisas ruins para o governo, eu sei que não, mas tem coisas que tem como melhorar. Não pode faltar aqui no regional uma agulha para hack, uma agulha para injeção, para anestesia. Se pode faltar material simples de ortopedia, que é a minha área, que eu conheço bem, a fila do osso, não se pode dar alta a paciente que precisam de cirurgia para que ele aguarde em casa. Então, assim, precisa dessa pactuação, precisa dessa medida enérgica. Eu não vejo o governo, em nenhum momento, agir. E talvez essa provocação da oposição seja importante. Talvez essa crítica, que às vezes dói em alguns correligionários, que às vezes dói no secretário, que às vezes dói até no próprio governo, talvez seja o combustível que esteja faltando para que a gente realmente veja as ações do governo aqui na nossa cidade. Deputado Dinaldinho, saindo um pouco dessa questão de atuação, de ponto de crítica, de confronto com o governo do Estado, trazendo agora ao âmbito municipal. Claro. A principal figura da oposição ao governo municipal é o senhor. O senhor pode até dizer que não, mas a pergunta se faz. Claro. O senhor é o candidato nas eleições de 2016 pela oposição, sim ou não? A pergunta foi bem direta. Na verdade, eu nunca fugi da vontade de administrar Patos. Eu sempre tive um sonho, inclusive eu iniciei minha carreira política saindo candidato a prefeito em Patos. Seria incoerência minha dizer que não queria um dia administrar a cidade de Patos. Amo essa cidade de coração, minha infância foi aqui, a infância da minha esposa, meu filho nasceu aqui, meu pai. Então, assim, nós temos uma ligação aqui mais do que especial com a cidade. Seria incoerência, até mesmo mentira, se eu dissesse que não queria um dia administrar a cidade de Patos. Mas eu fui eleito durante 4 anos. A população me elegeu deputado estadual. Eu fui eleito para passar 4 longos anos na Assembleia Legislativa. Eu tenho um desejo de terminar esse mandato. Eu estou fazendo esse mandato de uma forma de prazer, de vontade, de acertar tão grande que vocês não imaginam. Eu quero que as pessoas, quando vejam a televisão, que abram um jornal, que vejam a figura de Dinaldinho, tenham orgulho, como eu tenho orgulho de servir como deputado estadual a minha cidade. Então, assim, não está nos meus planos, eu não me tornei deputado estadual pensando em me tornar prefeito. Então, foi longe disso. Mas eu sei que cada momento, a história, ela puxa você para determinadas coisas, tanto para coisas ruins como para coisas boas. Se a população de Patos achar que tenho que me ausentar de deputado, tenho que deixar aquela vaga, inclusive que se deixar vai ficar um patuense, né, que é Antônio Mineral. Né? Então, assim, se tivesse esse desejo da cidade e eles me quiserem como prefeito, eu não vou fugir. Mas, de antemão, eu já digo, a minha vontade é de terminar o meu mandato de deputado estadual e não passou até agora na minha cabeça em sair candidato a prefeito. Mas não fujo. Se for necessário e precisar que Patos precise de uma nova administração, mais voltada para a população, mais humana, mais digna, e que a gente possa crescer muito mais, eu não vou fugir desse assunto. Eleições de 2016. Como o senhor vai montar esse tabuleiro? Como a gente poderia ver essas peças dispostas aqui agora? Haveria a possibilidade, a política em nível nacional uma coisa, em um município outra. Claro. Haveria a possibilidade do PT chegar nesse projeto? Isso acreditaria que o PT em nível municipal poderia entender o projeto do senhor político e chegar a afinar-se com o seu projeto? Claro que sim. Eu sempre gostei de separar bem as coisas. Todas as classes, todos os partidos, tudo que você reúne, não é feito só de pessoas boas. Tem pessoas ruins. Tem pessoas ruins como médico, tem pessoas ruins como advogados, como políticos. E nos partidos também existe dessa forma. Existem pessoas honradas em cada partido e também existem pessoas que, infelizmente, não honram a vontade política de fazer a política com P maiúsculo. O que eu vejo é que Patos é uma cidade que tem uma história e um momento político diferente até da região. Patos hoje vive um caos administrativo com a falta de capacidade da atual gestora
de exercer. Ela pode ter até a boa vontade, mas falta a capacidade. Pode ser uma cidade pujante, é uma cidade que está desenvolvendo, com um shopping sendo instalado aqui, com um flat sendo instalado aqui, com um curso de medicina, com uma faculdade importante. Então, assim, com concessionárias sendo colocadas, e Patos, você verifica que a gente tem um problema básico de galerias. A gente tem um problema básico de chegar e dizer que está faltando medicamentos. De 6 meses esperando um exame simples de ultrassonografia. Então, assim, isso daí não é por falta de dinheiro, é falta de capacidade administrativa. Então, assim, se conseguirmos unir, né, pessoas que estão vocacionadas para a oposição, independente de cor partidária, terá o meu apoio, terá, claro, a vontade de fazer com que a gente chegue à prefeitura. Independente se serei ou não candidato, quem sabe saia até da oposição. Quem sabe saia, eu não sou o salvador da pátria. Eu apenas sou uma pessoa que posso contribuir. Existem nomes bons aqui na cidade de Patos que podem contribuir, com certeza, para a administração. O que não podemos é fugir do foco. O foco qual é? O desenvolvimento, a saúde da cidade de Patos, a educação da cidade de Patos. Se tiverem esse pensamento, independente de qual partidário ou qual partido esteja, terá com certeza o meu apoio, a minha vontade e com certeza irei segurar a mão para que a gente possa fazer acontecer aqui na cidade de Patos. Terceira via, bem rapidinho, deputado. Como o senhor vê a terceira via no município de Patos? Na verdade, eu só vejo uma via. Eu não vejo mais que uma via. E nunca deixei de ver. A única via que existe é a cidade de Patos. Não existe segunda via, terceira via, quarta via, quinta via. Não existe Mota, não existe Vanderlei, não existe Dinaldo, Nabô, Francisca. Existe Patos. Se você tiver o pensamento de fazer essa cidade acontecer, se você pensar na cidade, felizmente, existem ainda pessoas que ainda têm esse pensamento de ver Patos superior a tudo isso. Ver Patos de cima. Eu vejo que não é uma pessoa, um salvador, que vai fazer com que a cidade se torne uma cidade que a gente quer, que a gente sonha, ou até mesmo que vote. Às vezes a gente esquece que era feliz e não sabia. A infância, se puxar a infância de todos os patuenses aqui, vai ter gargalhadas, vai ter histórias para contar. E hoje a gente não tem. Hoje a gente está contando história e contando os mortos. Hoje a gente conta mortos. A gente tem uma geração perdida pela droga. E você não tem isso daí. Então eu acredito que a gente tem que pensar não em vias. A gente tem que pensar em Patos. Quem pensa em Patos, Patos no seu macro, na sua vontade de crescer, com certeza vai ter apenas uma via, que é Patos. Utopia, deputado. Pode ser, mas é o certo, é o correto. Às vezes isso parece piegas e sou católico, praticante de vontade. Às vezes você ocorre de você ter uma ideia votada para a sua religião e as pessoas olham assim e fazem, mas isso não existe mais. Mas isso não cabe na nossa realidade. Eu acho que a gente perde justamente por isso, porque a gente tenta sempre achar o jeitinho mais fácil. Patos tem problemas? Tem problemas. O Estado tem problemas? Tem problemas. Tem como resolver todos? Não tem. Mas se a gente não iniciar para resolver, não vai chegar nunca. Vai ficar sempre a mesma coisa, vai sempre ficar aquela picuinha, aquela mesmice. Então, assim, eu já puxo a discussão para um nível superior. É isso que eu quero. Eu queria que as pessoas tivessem esse pensamento e fizessem um coro e dissessem assim, vamos pensar agora em Patos, planejar Patos, vamos trazer o aeroporto da cidade de Patos, mesmo que seja com dificuldade, que não venha nessa geração, mas que venha daqui a 10 anos, mas que seja implantado. Essa é a vontade que tenho. Deputado, nós queremos agradecer pela presença aqui no Farol Político, dizer que, evidentemente, outras oportunidades estarão abertas para discutirmos e avaliarmos até mesmo esses assuntos, né, em momentos posteriores. Obrigado pela presença. Eu que agradeço a cada um da equipe que está aqui presente, agradeço a casa, que está muito bonita, vocês não sabem a grandeza que está essa TV. Eu frequento outras TVs aqui na Paraíba toda, eu frequento os estúdios e Patos não faz vergonha em nenhum canto do mundo. Aqui está de parabéns, eu estou muito feliz em estar aqui, pode ter certeza que sempre que for chamado estarei presente. Acredito muito na forma de fazer política, mesmo às vezes com valores arcaicos e não tão presentes, com ideias mirabolantes, mas que acredito muito que a política ainda é a arte de fazer. Então, assim, quando eu vejo isso aqui, isso me inspira mais ainda no meu mandato, e parabéns a vocês profissionais que fazem essa casa. Você, amigo telespectador da TV Sol, o nosso muito obrigado por nos assistir
e deixar o convite para o próximo programa. Um grande abraço, boa noite, até o próximo encontro.